Marco Antônio, vamos lá, quem foi? Carlos, uma pergunta curiosa, como que a Oriente Star surgiu? Tem alguma informação a respeito da história dela? Bom, na verdade, a Oriente Star veio primeiro que a Oriente, tá? A Oriente Star veio primeiro que a Oriente, tá? Então vamos lá, deixa eu tentar entender, explicar um pouquinho a história para vocês, tá? Em 1901, tá? Shogoru Yoshida, ele funda então a Yoshida Tokeiten no Japão. Yoshida Tokeiten, ou seja, relojoaria Yoshida, tá? No Japão, em Tóquio. E ele começa então a representar empresas suíças, vender relógios suíços e fazer pequenos reparos. Mas o grande foco de Shogoru Yoshida eram os relógios de mesa e os relógios de parede, tá? E uma coisa interessante do Shogoru Yoshida é que depois de um tempo ele começou então a fazer caixas de ouro, platina, né? Porque o que acontecia? As pessoas compravam um relógio, né? E todo mundo tinha o mesmo relógio. O design era mais ou menos igual. Não é igual hoje, tem um monte de design, né? Basicamente era um design estilo Bambino e acabou. Então o que a pessoa queria? Ela queria um relógio diferente. Então o que o Shogoru Yoshida se ligou e falou assim, puxa vida, poderia oferecer caixas de ouro, caixas de platina. Então ele começou a produzir caixa de ouro e caixa de platina para relógios. Aí começa então a criação da Toyotokei. Toyotokei, ou seja, a tradução de Toyotokei é relógios Oriente, certo? Toyotokei começa a sua produção. E se não me engano, em 1934, ele começa a produção de relógios. Acho que é 34, tá? Alguns modelos. E ele foi infeliz nesse detalhe, porque é o seguinte, em 1934, 1935 ali, começa então a guerra sino-japonesa, né? A guerra que o Japão começa a guerrear contra a China, né? Ganhando então uma boa, como é que fala? Um status, né, de potência, né, militar mundial. Então isso acaba tirando um pouquinho os planos do Shogoru Yoshida. Por quê? Porque quando o Japão entra em guerra, o exército imperial japonês simplesmente chega na sua fábrica e fala, agora a partir de hoje você não produz mais relógio, porque nós queremos que você produza isso, essa peça aqui, porque nós precisamos para a nossa guerra, né? Tanto é que a Seiko começou a produzir ponteiros de projéteis, né? Nos seus tornos, né? E nesse mesmo período, a Oriente também, por conta da guerra, ele acaba tendo que ceder uma parte da fábrica para produzir material bélico, certo? E isso gera um enorme prejuízo para Shogoru Yoshida, tá? E mesmo terminando a Segunda Guerra Mundial, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Shogoru Yoshida, apesar de não ter perdido a planta da fábrica, né? Quer dizer, o prédio da fábrica Toyotokei em Hino, ele não tem capital financeiro para continuar. E em 1948, então, ele resolve fechar a Toyotokei. E aí, depois de uma negociação com o governo, porque o governo precisava dar trabalho para as pessoas, Shogoru Yoshida, ele não tinha capital, mas ele tinha conhecimento técnico, know-how, né? Ele tinha clientes querendo o relógio dele, né? E tinha um bom mercado para atuar, certo? Só que ele não tinha capital para iniciar. Então o que aconteceu? Ele então, depois da falência, ele não poderia reabrir a Toyotokei, então ele cria uma nova empresa com ajuda estatal, conseguindo empréstimos estatais, consegue então uma nova chance, né? Abrindo a Tama Cake, que é uma empresa que ia produzir relógios, e nessa jogada toda ele consegue de volta então a planta, o prédio da lá em Hino, né, da Toyotokei, para então utilizar todo o maquinário e toda a planta que ele já tinha para continuar a construção de relógios em 1950. Um ano depois eles lançam então o primeiro relógio Oriente, que era um Oriente Star. Pode procurar aí no site da Oriente. Se você procurar no site da Oriente, o primeiro relógio que a Oriente produz é um Oriente Star. Então, a Oriente Star veio primeiro que a Oriente. Tá certo? Então, sempre houve um Star.
Tá? E é interessante que depois de um ano, em 1951, ele muda o nome da empresa, né? Da empresa Tama Cake para Orient Watch, que é basicamente o mesmo Toyota Kei que era antes da falência. Só que agora uma versão em inglês, né? Não era mais japonês, era inglês. E aí começa então a saga do Orient Star. Tá certo? Então o Orient Star começa em 1951 e é o primeiro relógio a ser produzido na Orient Watch, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Em 1950 ele lança o New Orient, que era basicamente o Lockley, né? O que eles fazem? Eles lançam então esse modelo aqui, que é o New Orient, para começar a produção, que era o mesmo relógio que eles já produziam antes da falência. É o mesmo relógio. A única coisa que muda é que eles colocam aqui New Orient. Né? Eles colocam New Orient no mostrador. E aí em 1951 eles colocam então, cria-se então o primeiro relógio original. O primeiro relógio original da Orient Watch é um Orient Star. Tá? Isso em 1951. Isso está no site da Oriente Brasil. Tá certo? E aí em 1957 tem ali, ó, o Orient Star novamente, e assim sucessivamente. Só que a Orient Star, ela não tinha capacidade de dominar o mundo. Por quê? Porque eles precisavam eles eram um relógio mais sofisticado. Eles precisavam de um relógio mais básico. E aí entra o Orient 3 estrelas para ganhar o mundo. Tá certo? Então, para lembrar você, o Orient veio depois do Orient Star.